gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E esse podcast é voltado para você que gosta desse mundo automotivo, tecnológico e que vou te dizer para as mulheres, principalmente, que agora começaram a olhar com mais atenção para essa glamorização dos carros bonitos, dessa velocidade que muitas vezes a gente não ligava. Bom, vou falar por mim, eu não ligava muito. E também comecei, depois da maternidade, a olhar o carro. E essa mulher que está aqui hoje de frente comigo, ela é super voltada para esse mundo tecnológico, automotivo, porque ela nasceu nesse berço. Eu vou falar com Priscila Ferreira, dona da Sigma Motos, Sigma Home e Sigma Car, é isso? Isso mesmo. Prazer ter você aqui. Muito obrigada pelo convite. Adoro você sabe disso. Também, uma super admiração. É recíproco. E uma felicidade poder contar a história. Obrigada. De toda essa trajetória, ainda mais sendo uma mulher com esse olhar tão cuidadoso para os automóveis. Como tudo isso aconteceu? Vamos lá do comecinho, aí depois a gente dá um sobressalto e vai para esse mundo louco dos carros híbridos. Então, Fran, eu basicamente nasci nesse universo automotivo, isso porque, aí voltando lá atrás, né, os meus pais são portugueses, eles são imigrantes portugueses, vieram juntos pro Brasil. Só eles, então toda a minha família tá em Portugal, meu pai e minha mãe no Brasil. Que demais isso. Muito legal. E aí, em determinado momento da vida, eles acabaram decidindo por abrir a Sigma Car, que é a empresa voltada para personalização, mas na época focada só no som automotivo. A empresa abriu, eu tinha menos de um ano, então literalmente éramos nós três no Brasil, eu, meu pai e minha mãe, e muito focados no trabalho, né, em fazer a empresa dar certo. Então eu tava com eles todos os dias. Literalmente você nasceu nesse mundo. Literalmente, todos os dias com eles. E aí, assim, como a gente veio do som automotivo, foi uma época que os campeonatos de som estavam muito em alta, então os meus pais viajavam muito pra competir e eu tava sempre com eles. Então, assim, hoje em dia olhando pra trás, né, eu vejo, na verdade, não tive escolha, né, porque eu vivi aquilo, eu cresci com aquilo, eu vi o universo automotivo evoluindo, eu me descobri como pessoa lá dentro, então acho que tudo isso fez um carinho muito especial entre Priscila e o universo realmente automotivo. E aí eu fico assim imaginando, né, porque que demais, né, você poder realmente até mesmo para sua mãe, mesmo tendo essa necessidade de trabalhar junto, mas também se dedicar na maternidade e ter você ali, porque eu comparo um pouco comigo na minha época que eu fui para esse mundo de investir em loja, eu fui muito mais porque tinha ganho a Lorena, mas para mim mudou tudo eu poder levar a Lorena comigo, ter essa facilidade, porque isso faz muita diferença também, né? Eu imagino. E hoje você é super atuante na Sigma. Isso mesmo. Hoje, então, diferente lá no passado, a gente nasceu com a Sigma Car, a nossa empresa mãe, né? E ao longo do tempo surgiram outras empresas dentro do grupo, a Sigma Home e a Sigma Motors, né? E qual que foi o espaço de tempo das três? Assim? A Sigma Car esse último mês fez 29 anos, a Sigma Home tem 16 anos e a Sigma Motors agora no fim do ano faz 6 anos. Então... bastante coisa. Exatamente, bastante coisa aconteceu. E eu também comecei a trabalhar muito nova, né? Então acho que por ser uma empresa familiar e nós sermos uma família muito pequena, né, aqui no Brasil, eu comecei a trabalhar com 14 anos e eu literalmente nunca mais saí da Sigma. Então esse ano eu completo 16 anos lá dentro. Então, assim, só pra gente fazer uma linha do tempo e até mesmo exaltar essa expansão, né? A Sigma começou com áudio, né? Isso que mesmo. É a Sigma Home. Car. Tá. E aí depois, como que foi, qual foi a segunda e por que vocês olharam o mercado com essa necessidade? Então, assim, a gente nasceu do som automotivo e, assim... até voltando um pouquinho, a ideia dos meus pais, eles tinham um sócio nessa operação lá no começo e eles não entendiam nada desse universo automotivo, porque diferente do Brasil, na Europa, não existe essa cultura do consumo automotivo igual existe aqui, né? Então lá, a gente vê muito menos essa questão de personalização, de roda, enfim, o europeu por si só já é mais conservador, eu diria, né? E então eles foram aprendendo, e aí 3 meses depois da abertura da loja, o sócio quis sair e meu pai e minha mãe tinham uma grande parte das economias deles, né, investidas na loja e eles falaram, ou a gente arruma a loja para vender
ou a gente mergulha, né? E a coisa foi tomando um volume, né, de uma forma que eles nunca mais conseguiram sair, graças a Deus, né, porque eles foram muito felizes, eles também se descobriram e se apaixonaram muito pelo segmento, né. Então, a gente nasceu do som automotivo, mas ao longo do tempo foi agregando outros componentes da parte de carro. Então, a parte de pneus, rodas, depois mais tarde, auto center, etc. Mas por vir do som, o som era a nossa expertise, né, a gente começou a ter uma demanda de clientes que queriam ter em casa aquele som que eles tinham no carro. Que legal! Então, surgiu a Sigma Home dessa forma, da gente trabalhar a parte de sonorização residencial. Hoje, a gente expandiu para outras áreas, né, dentre elas automação, mas também nasceu da parte de sonorização. E aí, dentro desse universo automotivo e o crescimento da Sigma Car para várias áreas, então hoje a gente tem muitas áreas, expertises diferentes da parte de carro. Também a convite de um grande amigo, que é o Eduardo, que hoje é nosso sócio. Eduardo Fontana, um querido. Mesmo, maravilhoso. Ele e o Bernardo, que são os meus sócios, são pessoas Bernardo maravilhosas. Também. Quase família, realmente, para mim. E aí veio esse convite do por que não trazer justamente o que estava faltando, que era o carro, né? E aí, então, há 6 anos, a gente decidiu abrir a Sigma Motors, revenda de carros premium. Antes de eu entrar no seu currículo, eu queria que você falasse assim para mim, porque o nosso podcast ele é muito mais voltado para essa liderança feminina. Porque a gente acredita que qualquer papel em que a gente se determinar a fazer, a gente vai fazer com grande maestria. Isso mesmo. E o universo de carros não é uma coisa assim que agora a gente consegue ver essa paixão mudou pelas muito, mulheres, né? Exatamente. As mulheres se despertaram nessa questão da velocidade, do estilo, tudo. Mas você já tinha uma influência dos seus pais, sim, mas você poderia muito bem dizer, poxa, não me identifico com nada disso. Sim. E você faz muito bem o seu trabalho. Obrigada, Fran. Como que foi mergulhar nesse universo e falar, eu tô apaixonada por isso e é isso que eu quero trabalhar? É engraçado e a gente acaba comparando muito o automobilismo, o universo automotivo com o futebol para o brasileiro. Verdade. É muito forte na raiz do brasileiro. Adorei sua comparação. Então, é aquela coisa da paixão mesmo. Chega a ser engraçado, mas muitos jovens acabam deixando de gastar dinheiro e investir, de repente, em uma casa para investir no carro. Para deixar o carro dele diferente, para deixar com a personalidade. Então, querendo ou não, é um universo que envolve muita paixão e você acaba se envolvendo naquilo, né? Você participa do sonho daquela pessoa e cada projeto é completamente diferente do outro, então você está criando um negócio único. Então, eu acho que isso, querendo ou não, foi o que fez eu me envolver ainda mais. Não o carro em si, mas toda essa paixão e essa história e esse investimento pessoal de cada um, a gente vê muito pelos nossos próprios colaboradores, né? A emoção com que eles têm ao realizar cada projeto é de verdade, assim, até emocionante mesmo, eu imagino. Sabe? Então, isso tudo acaba envolvendo a gente, né? E hoje a sua função lá dentro da Sigma é realizar o que em específico? Sendo muito sincera, como dona de empresa, um pouco de tudo, eu né? Imaginei. Eu acabo trabalhando um pouco mais voltado na parte de marketing e de estratégia. Então, trabalho muito com dados, etc, né? Mas, assim, um pouco de tudo, exatamente. Já trabalhei no financeiro, já fui pro comercial, então é um pouquinho de tudo. E é uma cultura, né, que quando a gente realmente vem desse berço familiar, é automático, porque você é como seu pai, eu fico imaginando. No começo fazia tudo e isso vai passando, né? Isso mesmo. Hoje ele tem uma parte mais específica que ele cuida ou ele também acaba cuidando um pouco de tudo? Ele teoricamente é um pouco mais comercial e se envolve um pouco com operação, mas também é um pouco de tudo. Eu acho que assim, Fra, e aí é uma coisa muito da nossa família, a gente é muito de mergulhar e sabe, viver aquilo muito intensamente. Então, até quem conhece meu pai sabe, né? Ele é muito intenso, então pra ele é impossível falar assim, eu cuido desse pedaço e não vou olhar pro resto, né? Eu imagino porque eu também vejo o meu pai. Essa história assim, agora é hora de se aposentar. Não tem isso. Não tem. A vida dele é realmente estar em movimento e fazendo as coisas. É isso mesmo. A sua mãe ainda é atuante ou não? É atuante, isso mesmo. Ou seja, ela é nossa diretora financeira. Família toda ali. Toda. A minha irmã chegou a trabalhar, porque hoje eu tenho uma irmã, né? E ela chegou a trabalhar comigo também 1 ano e meio. Só que, lógico, ela acabou seguindo outro caminho, porque ela também tá se formando em outra área, mas ela chegou a trabalhar 1 ano e meio comigo. Que perfeito isso. E é muito legal ter a família toda, né? Você falou dessa história dos colaboradores em realizar o sonho, né? Ou seja, de ver realmente o material pronto ali, com a satisfação do cliente, tudo mais e tal. Chega mulheres e fala, olha, meu sonho é ter esse carro personalizado. E você consegue, sendo uma mulher,
atender realmente a expectativa, porque tem coisa que só a gente entende uma da outra. Totalmente. E isso é um facilitador, né? E é super legal porque a gente percebe que a mulher, ela é muito mais detalhista, então ela presta atenção em, né, detalhes que às vezes escapam um homem e tal. E é legal porque parece que o projeto pronto da mulher, ele acaba tendo uma outra emoção. Acho que o homem é mais, né? Prático, exatamente. É aquilo, tal, e pronto. E a gente até fez um projeto nos últimos tempos que foi muito legal. É uma cliente super especial nossa, ela sempre faz os projetos conosco. E ela queria fazer tipo o carro da Barbie dela. E ela botou o carro inteiro de rosa, a gente colocou strass nas letrinhas. E, sabe, tipo, uma riqueza de detalhes muito grande que eu acho que gera uma satisfação muito legal pra gente, sabe? De fazer essa transformação completa e olhar os olhos delas brilhando. E esse segmento das mulheres cada vez mais se interessarem pela composição do carro, a gente vê até mesmo nessas coisas de feira, onde tem a presença muito forte das mulheres. Sim, cresceu muito. Mas agora buscando, assim, uma tecnologia mais diferenciada. Isso mesmo. Nessa última feira que você esteve na China, o que foi que mais te chamou a atenção nessa questão de tecnologia versus o universo feminino? Fran, eu acho que, de forma geral, a mulher está ganhando cada vez mais espaço e mais propriedade. Então, a gente vê diferente, assim, querendo ou não, o universo automotivo, ele tradicionalmente, ele é mais masculino, né? Então, quando a gente fala dos grandes nomes e tal, a gente sempre acaba falando de nomes masculinos, né? E eu vejo que cada vez mais nós temos mais mulheres e mulheres que falam com propriedade, né? Que tem o domínio da coisa. Então, eu acho que é um contraponto muito legal dentro do nosso universo. E você vê a presença de mulheres do mundo inteiro participando de uma feira e participando do universo automotivo realmente muito especial. Eu falei da feira porque, assim, a gente tem que dar detalhes, porque as pessoas estão nos ouvindo, elas não vão entender que a gente já falou antes, né? Sim. É uma mente acelerada. Não, mas gente, desculpa, é porque a gente já tem uma intimidade, eu e a Pri, e aí eu tô falando como se as pessoas já soubessem o que estava acontecendo. Não, mas é isso aí. Mas vamos pontuar, a feira foi quando? Você participou dessa feira? A gente esteve... O nome da feira, amiga, me ajuda. Isso mesmo, com certeza. Chama Canton Fair, é uma das maiores feiras do mundo hoje, né? Ela acontece todos os anos, se eu não tô enganada, 2 vezes por ano na China. E ela abrange diversos segmentos. Então, ela acontece em fases, são 4 fases, se eu não tô enganada, 4 semanas, né? E aí, eles vão focando em segmentos diferentes. E dentro dessa feira, dentro de uma fase, existe uma parte específica voltada para o automotivo, né? Perfeito. E você participou e você viu essa mudança aí, né, nesse cenário feminino com a tecnologia. Com certeza. Uma pergunta que a gente vai falar dessa atualidade, de como os carros elétricos estão ganhando os seus espaços nas ruas, né? Mas eu ainda tenho um preconceito, ainda acho que eu sou mais tradicional. Sim. Acho que é mais por uma questão de segurança. Porque eu fico imaginando, eu com a minha família, passar um perrengue, sei lá. Eu acho que é tudo muito novo ainda pra nós, apesar de estar acontecendo há algum tempo, e é legal porque aí a gente foi pra China e viveu uma realidade completamente diferente, então lá já existe o carro elétrico há muitos anos. Lá já tem um robô que abre a porta pra gente. E assim, a gente até brincou, a gente já conheceu o BYD Vintage lá, que já era o BYD velho, que já viveu muito, né? E aqui a gente tá começando a ver isso agora. Então, eu acho que é normal essa insegurança, porque a gente quer pagar pra ver o que vai acontecer, né? Como é que vai ser. E eu acredito muito também que o Brasil ainda tem muito pra viver nessa jornada do elétrico, eu também né? acho. Então, tem muita coisa pra acontecer. Eu sei que a gente fala que o elétrico tá aí, que vai acontecer, que ele vai revolucionar, mas eu acho que a gente ainda tem muito pra viver e tem muita gasolina ainda pra rodar aí. Sim, porque até mesmo entrando nessa parte mais da segurança, eu vejo, né, assim, por exemplo, numa estrada, a gente ainda não tem esses pontos de estrutura para nos atender. Isso mesmo. E a gente está conversando aqui nos bastidores, o Rodrigo até falou uma coisa que realmente para mim é o fundamental, que é o ronco do carro. Ainda tem aquelas pessoas apaixonadas pelo prazer em ouvir o ronco do carro. Não na intenção de ser polêmica, mas nós que somos do universo automotivo, a gente ainda tem um pouquinho de um preconceito mesmo nesse sentido, porque o carro, ele é uma experiência de emoção, de adrenalina, é o ronco, é o motor, e aí, querendo ou não, você passa para um elétrico que você meio que perde uma grande parte disso, lógico que tem outros benefícios, e a tecnologia, enfim, é muito legal, mas eu acho que aquela sensação e aquela emoção do carro faz muita falta, e eu não vejo a gente abandonando
os carros a combustão muito... Não, também não num futuro vejo. muito próximo. Pri, agora eu vou sair um pouco dessa coisa muito mais séria, porque assim, eu preciso perguntar pra você se você já passou algum perrengue na rua e teve que você trocar o seu pneu de carro e você soube trocar. Isso é importante pra mim. Ai, Fran, eu sou uma borracheira princesa. Então, assim, já passei perrengue em família e fui o suporte do meu pai, mas eu mesma confesso que não. Não, né? Não. E não recomendo também, tá? Porque parar carro na estrada é muita insegurança, chama o guincho e deixa o pessoal resolver e vai embora. E eu acho também que a gente não precisa levantar essa bandeira. Eu também acho. Igual, agora eu vou entrar nessa questão, eu já estive na Sigma algumas vezes e fui super bem atendida. E o perfil de recepcionar uma mulher dentro dessa questão assim mecânica, porque geralmente a gente sempre imagina aquele lado assim, uma mecânica suja, desarrumada. Sim. Geralmente o marido nem deixa a esposa ir, porque... Exatamente. Não, eu acho que vai ficar feio eu falar isso, acho que não. Mas sempre é um lugar que a gente não se sente bem. Eu acho que tem aquela lembrança de uma borracharia, sim, enfim. Que não é o lugar das princesinhas. Exatamente, que você não quer deixar sua mulher ter que lidar. Mas, das vezes em que eu estive na Sigma, tudo muda, né? É uma infraestrutura maravilhosa, um atendimento, tudo limpo. Isso também a gente vê muito desmistificando na Sigma. Porque eu já fui recebida por você. Tem esse atendimento de limpeza e clareza. E o mais importante, vai ser uma mulher que vai receber um mecânico falando a verdade. Então você vai lá e assina, porque você está confiando. Você não vai chegar pro marido e falar, eu comprei ar. O ar premium. Sempre foi uma preocupação nossa muito grande isso, de ter um ambiente que, apesar de, às vezes, a gente tá falando de uma manutenção de carro, de pneu, de graxa, etc., ele não precisa ser associado a um ambiente sujo ou mal cuidado. Pelo contrário, né? Mesmo que você tenha que fazer um serviço que, às vezes, é mais sujo, você pode ter um ambiente legal, né? Então, isso sempre foi uma preocupação nossa. O meu pai preza muito por isso. E esse cuidado com como a mulher se sentiria. Porque... mesmo com todas essas mudanças, enfim, e eu tô lá, e eu tenho outras mulheres lá, mas mesmo assim a minha equipe também é predominantemente masculina. E a gente tem muito essa preocupação de treinamento de fazer o pessoal entender que a mulher tem que se sentir muito confortável. Então, existe todo realmente um treinamento, um espaço, uma preocupação nossa para que, apesar de, às vezes, as mulheres chegarem, assim, já com aquela impressão de que, um auto center é um lugar que vão começar a falar um monte de termos que eu não vou entender e eu, de repente, vou ser enganada, de que não, de que existe o outro lado da moeda, existe uma preocupação, existe uma transparência. Então, é uma preocupação muito grande nossa de ter esse ambiente legal. E Pri, eu fico... uma coisa que você tocou foi até o nosso podcast anterior, que a gente falou muito dessa liderança feminina. E incrível, né? Eu já estou com 41 anos, e eu antes, né, quando eu vivia esse mundo corporativo, eu achava assim que a liderança feminina, quando ela era colocada para mim, eu teria que usar dessa força masculina para ganhar respeito, para realmente liderar a minha equipe. Perfeito. E eu tô vendo que cada vez mais isso está se desconstruindo. E se eu pudesse voltar atrás e continuar com a minha forma feminina e a minha suavidade e ao mesmo tempo a minha força, eu acho que eu seria muito mais realizada no meu processo. E eu mesma já vivi isso também. Eu também tinha essa mesma impressão. Você sente isso, mesmo você hoje num ambiente 100% masculino? Sim, eu acho que por um grande período de tempo eu também tinha essa sensação, e eu acho que por ser uma empresa familiar, eu também tinha aquela coisa de sentir que talvez eu tinha que me provar. Sabe? De não ficar aquela sensação de, tipo assim... parece que eu tô devendo. Ou as pessoas acham que eu tô aqui só porque eu sou filha do meu pai e da minha mãe, Tem esse lado também. Então, eu colocava uma pressão muito grande em cima de mim e eu achava que eu tinha que ser do jeito XYZ, né? E é legal porque quando você passa a estudar e, enfim, a viver e ter experiências e amadurecer, você entende que não é a força bruta que ganha, né? Não. E aí é bem isso que você falou, você aprende que você consegue colocar as tuas características pessoais, o teu jeito de ser, mas também ter uma imposição e ter um respeito, e é legal porque... eu digo que a gente tem muita sorte, a gente realmente acerta muito nas pessoas que a gente contrata, porque hoje nós temos uma equipe, assim,
200%, sabe? O pessoal é muito, muito, muito 10 e eu nunca tive nenhum tipo de problema, nem vejo isso acontecendo dentro da nossa empresa, porque nós somos todos muito bem alinhados e eu não tenho que impor e bater o pé e gritar e não existe nada disso, sabe? Existe um respeito muito grande e eu consigo fazer a minha liderança ser colocada em prática de outras formas. E aí eu trago até mesmo essa minha visão e esse compartilhar seu, Sim. que tá cada vez mais eu vendo mulheres em que tiveram encargos altíssimos, hoje sendo uma liderança mais, não, peraí, eu sou mulher mais leve, e né? eu posso usar minha força, mas com leveza. Isso ao mesmo. mesmo tempo é uma coisa que Isso vai mesmo. fluindo. Porque é a nossa característica nesse caminhar, não deixar de fluir a nossa essência feminina. Isso mesmo. Né? Que é os pequenos detalhes, é a cordialidade, mas é a força de um modo diferente dessa força masculina. Exatamente, não é uma força bruta, Não né? é uma força bruta. Isso mesmo. E aí eu vejo muito também porque, assim como as mulheres hoje também não tem mais aquela vergonha ou o preconceito de falar, sim, eu gosto de carro, eu gosto do ronco do carro. Sim. Eu tenho 2 amigas que têm moto. E elas muito passeiam, legal. vão fazer trilha e são super femininas, mas Isso acaba sendo o hobby delas. Exatamente. Um tempo atrás você fala, pô, eu tenho moto. Não, como? As pessoas meio que se escondiam. Não associam, né? Parece que não combina, ou que não faz sentido, mas não, né? Você vê que você mantém a sua essência e os seus hobbies, e você, igual eu falo, você pode ser uma princesa, mas você também pode Exatamente. ter um gosto pelo automotivo, por moto, ou enfim. E se desenvolver cada vez mais no sentido de que não importa o que vão achar, o importante é eu ser feliz e segura do que eu quero. Isso mesmo. Né? Você falou dessa parte de personalização dos carros, que eu sei que a Sigma faz maravilhosamente bem. Obrigada. E eu vou fazer um parênteses aqui, porque quando o Du soube que eu ia te entrevistar, ele falou que quando ele era jovem, ele passava em frente à Sigma e ficava admirado, ficava lá babando pelas quantidades de rodas que tinha. Verdade. Ou seja, ainda hoje isso é uma vitrine lá na Sigma, né? Ainda é um carro-chefe. Então, eu imagino que a pessoa passa lá e fala assim, cara, eu quero esse carro com essa roda, que não sei do quê. Qual foi a parte, assim, que mais foi inusitada de história de alguém que personalizou o carro, se você puder falar? Qual que foi, assim, a personalização de carro mais uau que vocês fizeram? Pois é, Fra, é difícil escolher uma, assim, porque a gente tem 1 milhão de histórias diferentes, mas eu acho que aquilo que acaba ficando, assim, mais na nossa memória e que toca a gente é, assim, quando a gente tem casos de pessoas que chegam lá e falam justamente isso. Eu passava aqui o tempo todo e sempre foi o meu sonho, eu consegui juntar meu dinheirinho, eu comprei esse carro e agora eu quero fazer isso, isso e aquilo, sabe? Então, eu acho que é quando conecta muito, assim, que você vê que a vontade da pessoa é tão grande que ela pode ter passado um período de tempo enorme, mas ela sonhou com aquilo, ela juntou o dinheiro dela, foi lá, ela fez. Nossa, então... Pri, você me fez eu lembrar. Agora, eu até, sabe, eu me emocionei quando eu vi esse vídeo no Instagram, e eu sou péssima para decorar nomes. Mas, enfim, é um amigo que marca o café com outro. Você viu esse? Eu chorei, porque eu sou fácil para chorar também. Eu também. Mas em resumo, só para contextualizar um pouco a história para quem estiver nos ouvindo. Um amigo marca numa cafeteria com o outro, e aí tem alguém gravando a reação desse amigo que tá esperando, e começa a ouvir um ronco de um carro. Isso mesmo. E ele fala, é um carro tal? É um V12. É um V12? E aí ele gosta de carro, ele ouve aquilo, vai olhar pra trás. E ele fala assim, eu acho que o fulano realizou o sonho. Ele não acredita, ele falou pra mim que ele ia realizar esse sonho. E aí o amigo chega com esse carro que sempre falou para um amigo que iria ter. Eu me emocionei, porque realmente a história, a gente vê muito isso em carro, a pessoa fala, um dia eu ainda vou ter esse carro, independente se tá em atualizado ou não tá, isso mesmo. Você quer aquele carro. É isso mesmo. É muito forte, né? É muito, e assim, hoje a gente atende a 3ª geração dentro da Sigma já, então meu pai atendeu o vô, digamos assim, e aí veio o pai e agora vem o filho, né, e... Ainda mais hoje em dia, né, como as crianças têm muito mais acesso à informação, eu trabalho com jovens que falam, né, nossa, meu sonho é tal, e aí eles ouvem o barulho do carro, eles já sabem que carro é, então você vê que é uma coisa, assim, realmente muito emocionante que passa de pai para filho, e enfim, é realmente... Emocionante. A Betina,
A irmã da Ah, e ela é maravilhosa! Eu adoro! Ela foge da curva da família. Eu porque adoro. A Bettina, ela ama carro. Tudo, eu amo. Vem lá uma Exato. notificação da Betty, já vou eu lá responder, porque eu Ela adoro. é apaixonada. Então, assim, a Bettina, filha da minha irmã, gêmea comigo, ela passeia e ela fala, olha, esse carro é tal, tal, tal. Incrível, gente, é tal, tal, tal. E assim, a gente tem até. uma família que tem 2 meninos que só se encantam com futebol, o resto é tudo menina e ela sai da curva. Ela tem essa paixão por carro. É muito legal, eu adoro. A gente faz uma personalização tal, e daí ela manda lá e ficou muito lindo. Não, e ela é perfeita, ela é sua fã. Vamos entrar mais nessas curiosidades sua, porque mesmo esse mundo aí dos automóveis ter ganho o seu coração, você foi pra biotecnologia? Isso Como mesmo, assim? Eu acho que... Em algum momento você ficou ali. Exatamente. É engraçado, porque eu sempre vivi no universo da Sigma e, ao mesmo tempo, nunca me deu o estralo de vou vir trabalhar aqui, né? Então, quando chegou a época de decidir que vestibular, que curso eu ia prestar, eu fui para aquele raciocínio, tipo, que matérias eu mais gosto? Biologia e química. E aí eu fui tentando me encaixar. Mas assim, tem a ver, brevemente, com uma outra paixão minha, que eu gosto muito do universo da beleza, maquiagem, cosméticos, etc. E eu, em algum momento da vida, achei que eu teria uma empresa voltada para a parte de cosméticos. Então, eu fiquei lá na dúvida entre farmácia e biotecnologia, acabei indo para biotecnologia. Enfim, quando comecei a fazer o curso, eu já me veio que não era aquilo que seria o meu futuro. Mas como eu também estava muito indecisa, acho que é uma coisa do jovem, né? Quando entra na faculdade logo depois do colégio, meu pai falou, não existe a possibilidade de você não se formar. Então, ou você vai para outro curso ou você termina esse. E eu gostava da minha faculdade, eu só realmente não me via na prática fazendo aquilo, né? Eu acabei concluindo, fiz o meu estágio obrigatório, adoro, né? Acho que me trouxe muito conhecimento, mas realmente não era a área que ganhou meu coração, né? Eu também, eu sou apaixonada por essa coisa de maquiagem, de tudo, mas nunca também passou pela minha cabeça em ir tão a fundo como você. Pois é, eu me empolguei. Você se empolgou, mas que bom. Pelo menos deixou seu pai feliz, né? É isso mesmo. E assim, uma coisa que agora eu me identifiquei muito com você, duas, porque eu sou a terceira também. Como assim, se você pudesse escolher alguma coisa, você ia ser atriz? Pois é, Fran, eu sempre fui na minha vida mais puxada para a parte de artes, por incrível que pareça. Então, quando criança, eu fui muito feliz que a minha mãe me botou em tudo que tinha, né? Então, eu fiz música, eu fiz teatro, eu fiz pintura, enfim. Então, isso sempre foi uma coisa, assim, que sempre morou muito no meu coração. E aí, nesse momento X que eu acabei indo pro teatro, foi uma coisa que realmente me ganhou de uma forma, assim, sabe? É uma paixão, assim. Sim. E hoje em dia também, um dos meus grandes hobbies, as coisas que eu gosto de fazer é realmente o cinema, muito me agrada. Então, eu acho que se eu pudesse, assim, excluir tudo, começa a vida do zero, o que você seria? Eu, com certeza, seria atriz. Eu fui pro lado da comunicação, não pensava nunca na vida em fazer, assim, algum trabalho ou outro na parte de radialismo da faculdade, mas nunca ia me ver na vida fazendo uma apresentação, podcast, até mesmo porque o podcast é novo, né? Sim. Mas eu nunca me vi assim, tão assim, aberta à exposição. Sim. Tanto que você conhece a Frances Ney, ela é o inverso de mim, né? Sim. E agora amo isso daqui. Também fiz teatro e também fiz cinema. Que legal. Então, eu acho que, de alguma forma, por mais que a gente faz uma faculdade que não tem nada a ver, você traz algumas coisas. Sim, com certeza. Que a gente acaba usando com certeza. atualmente. E eu acho que a experiência da faculdade também... Exatamente. E aí, eu sou muito grata ao meu pai por ter falado, você vai ter que se formar. Porque eu acho que, assim, não é nem o conteúdo do meu curso em si, mas eu acho que o amadurecimento que eu ganhei nesse período, a responsabilidade, tudo isso faz parte da pessoa que eu sou hoje, né? E sempre teve o sonho de ser mãe e ter uma grande família. Sim. E você gostaria de adotar. Eu era até piada no meu grupo de amigas, ainda só, se você perguntar por aí. Porque na época do colégio, eu tinha aquela coisa na minha cabeça que se, lógico, com as devidas condições, eu teria 6 filhos. Então, eu era a piada, assim, eu arrumava um namoradinho e delas falavam, você já sabe? Essa aí, ela quer ter 6 filhos, você tá pronto? Eu sempre quis ser mãe, sempre quis ter uma família grande e realmente adotar sempre teve, assim, no meu coração. Eu sei que é uma coisa muito complexa quando a gente vira adulta e, né, começa a entender o mundo. Sim. Não é tão simples quanto parece, mas é uma coisa que sempre teve, assim, no meu coração. Agora, você que tem essa facilidade com carro... Você já imaginou qual carro serviria 6 crianças? Porque eu tenho dificuldade com 4. Você imagina que eu, que adoro carros, teria que dirigir uma minivan?
Mas não ia tudo combinar, bem. né? Mas eu acho que não ia combinar. Eu tenho uma amiga minha que ela fala assim, seu carro não é sexy, eu não sei se eu conseguiria ter. Não, é uma van, gente, isso perde total glamour. É verdade. Mas Fran, deixa eu te falar um negócio. Fala, diga. A gente foi pra China na feira esse ano e lá tinha uma parte só voltada pros veículos, né? Eu sei, Veículos amiga. elétricos. Já até imagino o que você vai me falar. Aquelas vans luxuosíssimas. Amiga, eu passo super a noite teria. no Instagram. E tá porque vindo, uma vez tá? que você vê, o algoritmo acaba entendendo. Eu fico apaixonada pelos Não, carros. é incrível, de verdade. A riqueza de detalhes, o Verdade. luxo que tem naqueles carros. Então eu acho que a minivan vai ficar sexy. Ótimo, linda. Eu já apaixono por umas aqui, que eu falo, gente, quando chegar, que Deus me abençoe pra eu ter esse investimento, Amém, né? vai dar certo. Porque, e aí que tá, quando eu olho o carro pra comprar, só tem dois no mercado dois tipos de atendem. carro que me atendem. E eu ainda acabo indo pro mais antigo, porque eu amo designer. Então, assim, não sei, eu tenho esse espírito, assim, de... Mas é legal, Fran, porque o carro é justamente isso. Eu acho que o carro faz muito parte da personalidade da pessoa. Eu acho que, de alguma forma, ele é como um acessório, assim como é um relógio. Eu acho que ele faz parte né? Ele traz a energia da pessoa e o espírito e tal. E eu me realizo com a porta da nave, da Xuxa, que abria. A minha faz isso, ó. Eu não consigo ver outro carro que não abre a porta assim, ó. Não tem a mesma O graça. meu tem que ter, entendeu? É isso. Entre tantas coisas. Pri, você acredita que já tá terminando o nosso bate-papo? Passou Já tá voando. terminando o nosso bate-papo. E aí, sempre no final do nosso podcast, a gente faz uma pergunta que, assim, entre tantas coisas em que a Pri já viveu, qual que é a dica mensagem que você pode deixar para os nossos ouvintes? Fran, eu acho que se eu pudesse falar com a Pri do passado, eu diria pra ela se aprimorar mais no dom da comunicação e trabalhar mais no network. Eu acho que eu demorei muito fazer isso na minha vida, sabe? Eu sempre fui muito tímida e eu acho que por viver esses passos, enfim, tá num universo muito masculino, eu era uma das poucas mulheres, eu acho que eu fui muito tímida e retraída por muito tempo e eu vejo o quanto a comunicação e o quanto me abrir para conhecer novas pessoas e, né, tá disposta e dar a cara a tapa, o quanto isso me fez crescer. Então, eu com certeza diria para os jovens aí para valorizar os relacionamentos e a comunicação. Bom, eu vou falar da Pri que eu conheço, mesmo que pouco tempo, mas uma Pri admirável. Obrigada. E que já veio com o currículo já pronto pra mim, Obrigada. porque a minha gêmea, ela quando conheceu você, a história da sua família, ela falou, essa mulher é encantadora, Obrigada. cheia de virtudes, e isso já me ganhou. Obrigada. Então, assim, a sua comunicação pra mim, ela é maravilhosa, você é sutil, você Obrigada. é clássica e encanta a gente. E eu tô Obrigada. muito feliz, fiquei muito feliz de te receber aqui no podcast. Eu agradeço Que demais. você sabe quanto isso é uma história muito importante pra mim. E eu tô muito feliz em exaltar a sua história, contar a história da Obrigada. Sigma. Um beijo pra sua família. Obrigada. Pro seu pai, que é um querido. A primeira vez que eu conheci ele só faltou me colocar no carro, assim. Falei, cara, que maravilhoso isso. Ele É é isso um que anjo. fica, essa essência. Mas a gente fala muito que nós somos muito afortunados, Fran, porque Deus coloca no nosso caminho pessoas muito especiais sempre, e uma pessoa especial traz outra, e assim, eu sou muito grata também por conhecer vocês, enfim, Obrigada. por todas as oportunidades, as trocas que a gente tem, e sou muito fã de vocês, Ah, e obrigada. torço demais pelo seu sucesso. Olha só, eu vou te dar um presente Que de uma chique. outra maravilhosa. Que eu conheci por conta de você. Exatamente. Maravilhosa. Olha, a Marina, da Revival, Obrigada. você vai gente. ganhar um gift com um numerozinho aqui, igual do tag, que vai estar aqui dentro. E aí Obrigada, você vai entrar no Fran. site, você vai escolher o seu body com tecnologia de primeiros tecidos. E quando você receber... vai ser entregue na sua casa, é importante dizer Obrigada. isso. Quando você receber, marca a Revival. certeza. E a Marina, que ela vai amar. E ter a experiência também de uma mulher maravilhosa. Conheci brevemente, mas também fico muito feliz de fazer parte aí da história dela. E vamos juntas para os próximos eventos É de isso moda e fazer acontecer. É isso mesmo. Você movimenta a rede social? Fran, eu sou... Alguém movimenta a rede social da Sigma, sim? Eu tô sempre nas redes sociais da Sigma. Tô sempre lá. Então vamos falar pra quem tá ouvindo como que faz pra seguir a Sigma Motos ou a Home ou a Car? Exatamente. Então, somos 3 divisões diferentes, mas você pode encontrar a gente no Instagram SigmaCar, sigma.home e sigmamotors.br. Vamos soletrar o Sigma pra pessoa... Com certeza. Vamos lá. SIGMA. Perfeito.
Amiga, muito obrigada, Obrigada mesmo. a você, Maju. Tá, Obrigada, conte eu, do sempre coração. comigo. Um beijo grande, um beijo pra toda a Obrigada, família eu. Sigma. Obrigada. E sucesso e prosperidade pra nós. sempre na vida de vocês, tá Com bom? certeza, obrigada. E pra você que ainda não segue o Fran Franceschi, segue lá no YouTube, no Spotify. Faça com que essa rede do bem cresça cada vez mais e mais. Um beijo pra você e até mais.